Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Flávia e hoje a gente vai resolver aqui a listinha que eu deixei para vocês sobre a divisão celular. Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão do Enem e ele fala que para a gente estudar o cromossomo, a gente precisa observar no momento em que ele se encontra no máximo da sua condensação. Daí, a gente tem essa imagem aqui, que é de uma raiz de cebola, com diferentes etapas do ciclo celular, né? Uma coisa muito importante é que, apesar de vocês não estarem acostumados a ver microscopia, provavelmente, né? Porque todos os materiais, todo lugar que a gente procura, geralmente mostra pra gente esquema desenhado, vocês conseguem relacionar as imagens, tá bom? E outra coisa é que eu não vou poder trazer imagem aqui, eu vou tentar desenhar algumas coisas, mas alguns desenhos também já estão na nossa aula. Se vocês quiserem, eu posso tirar foto dos desenhos da aula e colocar como PDF no Drive para vocês acompanharem os desenhos também, tá bom? É só me avisar. Mas enfim, então vamos lá. Aqui a gente tem a célula 1 e a gente consegue ver que tá tudo razoavelmente bonitinho, né? A célula 1 e a célula 2, eu não vou dar certeza para vocês do processo que tá acontecendo, porque tá difícil de enxergar. É preto e branco e tá meio confuso as coisas. Mas a célula 1, as coisas ainda estão organizadas, provavelmente essa célula tá em intérfase. Enquanto a célula 2 possivelmente está em prófase, porque as coisas já estão bem desorganizadas aqui no meio, igual a gente consegue ver aqui. E assim, provavelmente está em prófase. A célula 3, a gente consegue ver esses tracinhos aqui, que eu estou passando a caneta em cima. Todos eles são cromossomos, e a gente também consegue ver que eles estão alinhados, ó. Fazendo uma linha meio improvisada aqui. Você consegue ver que eles são alinhados. Essa fase daqui é a metáfase, que esses cromossomos estão alinhados. A fase 4, onde eles estavam alinhados, agora tem um buraco. E esses cromossomos, eles estão sendo puxados. Vocês concordam que eles estão sendo puxados? Porque está gerando esse buraco aqui do meio. Então, essa fase aqui é a anáfase. E enquanto a gente tem a fase 5, que a gente tem aqui os cromossomos bonitinhos, cada um no canto, quase formando uma nova célula, a gente tem a telófase. Ok, identificamos todas as fases. Agora vamos fazer a questão. Qual número que corresponde à melhor etapa para que o estudo seja possível? O estudo vai ser possível quando a gente tiver os cromossomos mais condensados. E o número que vai ter os cromossomos mais condensados, que é a fase que os cromossomos estão mais condensados, é o número 3, que é na metáfase, letra C, beleza? Então vamos para a questão 2. A questão 2 está falando de frutas e de frutas sem semente, que tem um grande valor comercial, etc. Daí está explicando como que a gente faz para produzir uma fruta sem semente. Então a gente vai gerar uma planta com ploidia diferente de 2, quando a ploidia da planta é 2, né? E daí a planta triploide vai, originado desse cruzamento, vai apresentar uma grande dificuldade para gerar gametas viáveis. Ótimo. O que acontece? Vocês lembram lá dos nossos cromossomos? Que a gente tem 46 cromossomos nas células somáticas. E esse número vai ser dividido por 2. Então, a gente vai ter 23 cromossomos nos gametas. Vocês conseguem perceber que a gente só dividiu por 2, né? Quando a gente tem um número par, isso é mais fácil de acontecer. Porque se a gente tivesse 49, como que a gente ia dividir 4 células iguais? Não divide 4 células iguais. Daí a gente vai acabar gerando célula com um número que pode ser, não sei, às vezes uma vai ter 23 cromossomos, a outra 25, um número muito louco. E na hora que isso aqui encontrar com outro gameta, ele não vai conseguir fecundar. Por quê? Porque ele não está com o número correto de cromossomos da espécie. Daí não vai gerar um gameta, né? Então não vai gerar um número correto de cromossomos nas células somáticas da espécie. Por isso que se a gente deixa uma ploidia triploide, a gente dificulta ter a semente. E aí, como assim, né? O que a semente tem a ver com isso? A semente está ligada à fecundação, na verdade, da planta. Então, ela vai aparecer quando a planta for fecundada. Se a gente não deixa o gameta ter o número certo de cromossomos, essa planta não vai ser fecundada. E aí, lembrando que a gente pode ter um ou outro gameta com o número certo de cromossomos, porque é um processo aleatório independente, mas a maioria
não vai ter o número certo. Então, letra E, um gameta raramente terá o número correto de cromossomos da espécie. Daí a gente não consegue fazer a semente. Beleza? Então, vamos lá. Questão 3. A questão 3 está falando de um fármaco, que é esse daqui, que eu não consigo falar esse nome, mas enfim. E daí está falando que ele vai ser usado como agente quimioterápico no tratamento de tumores e seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação tubulina interferindo na função dos microtúbulos. O que acontece? Os microtúbulos, eles são muito importantes no processo de divisão celular, porque são eles que vão movimentar os cromossomos. Então, se a gente não tem microtúbulo, a gente não consegue movimentar os cromossomos, né? Daí, o nosso processo de divisão celular é afetado. Além disso, os microtúbulos também têm função celular, né? Seria de manter a estrutura da célula, manter as organelas e tal. Mas, quando a gente está fazendo um remédio contra um tumor, e a gente, vamos relembrar que o tumor é uma proliferação exagerada de células. Então, a gente quer evitar essa proliferação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atacar a divisão celular, interferindo na função dos microtúbulos. A resposta é a letra A. Questão 4. A questão 4 está falando sobre diversidade e variabilidade, etc. Daí vem uma parte muito importante aqui embaixo. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. O que é uma troca de segmento entre cromátides não irmãs na meiose? Crossing over. Eu vou dar um exemplo aqui do crossing over, mas a gente tem na aula também, mas enfim, só para relembrar. Vocês vão entender isso bem melhor quando vocês estudarem genética, mas por enquanto dá para quebrar o galho. Vamos lá. Aqui eu estou desenhando um cromossomo e as cromátides irmãs, que são as vermelhas, são cromátides irmãs. Daí eu estou colocando o gene. Aqui em cima eu coloquei um gene Bzão, então, consequentemente, o gene da cromátide irmã tem que ser Bzão também, porque eles são iguais. E aqui eu coloquei do Azão, então aqui, essa cromátide tem que ser Azão também. Daí, vou fazer um outro cromossomo, que ele vai ter um gene Bzinho, na cromátide irmã, Azinho. Então, a gente tem que ter Azinho na cromátide irmã também. Daí, o que acontece? Vamos fingir, assim, bem simplificado, que o Azão vai definir um cabelo escuro e o Bzão vai definir um olho escuro. O Azinho vai definir um cabelo claro e o Bzinho vai definir um olho claro. Então, a gente teria aqui gametas, depois da nossa meiose, gametas que vão formar informação com olho escuro, olho claro, cabelo claro, beleza? Mas o que acontece? No crossing over, o que vai acontecer é isso aqui, ó. A gente vai pegar cromátides que não são irmãs de cromossomos diferentes e a gente vai fazer esse processo daqui, que a cromátide, ela vai trocar a informação. Então, aqui, ao invés de ter um Azinho, a gente vai ter um Azão, que é um pedaço do cromossomo vermelho. E no cromossomo vermelho, a gente vai ter um Azinho, que é um pedaço do cromossomo azul. Agora, a gente vai ter tanto gametas com a informação para cabelo escuro, olho escuro, quanto para cabelo escuro, olho claro, e para cabelo claro, olho claro, e cabelo claro, olho escuro. Vocês estão vendo que isso gerou variabilidade? Gerou mudança? A gente tem gametas diferentes? Então, e é isso que acontece. O incremento da variabilidade. E essa troca de segmentos é determinante na recombinação. A gente recombinou genética na formação dos gametas. Recombinação dos genes, que foi exatamente o que a gente viu, para formar esses nossos gametas. Resposta letra C. Então, vamos lá para a questão 5. A questão 5 está falando do câncer. E a gente já citou ele antes, né? Mas agora vai ser melhor que a gente pode revisar. Daí está falando, sim, sobre câncer e tal. Vamos ler as alternativas. O câncer é uma proliferação celular anormal e maligna, sim, em que células se dividem ao longo da vida de uma pessoa.
Então, isso sim, o câncer vai ser uma proliferação celular anormal e maligna. Beleza. Questão 1. Número 2. A mitose é um processo bem controlado pelo organismo normal, de forma que os diferentes tipos de célula podem alcançar números ideais sem interferir no funcionamento dos órgãos, o que garante a saúde do indivíduo. Sim, pessoal, a mitose é um processo extremamente controlado. Só para vocês relembrarem, vocês lembram lá do período G1 e G2 que a célula fica em espera? Esse processo de espera, que a gente pode chamar de espera, é a célula fazendo a conferência de tudo para ver se está tudo certo para seguir para a mitose. Se não tiver tudo certo, a célula não segue para a mitose. Se for um problema assim que não dá para a célula corrigir, ela pode até sofrer a apoptose, né? Que é a morte celular programada. Então, assim, é um processo muito controlado. Quer dizer que não existe falha? Não, que é exatamente o que está escrito para a gente na questão 3. Existe falha, sim. Que em determinadas condições, classicamente associadas a mutações na molécula de DNA e anormalidades cromossômicas, uma ou mais células podem burlar, entre aspas, né, os mecanismos de controle e começar a se reproduzir além do normal, dando origem ao câncer. Sim, isso pode acontecer. E aí vocês vão entender o câncer melhor também na genética. Mas, enfim, e daí isso pode acontecer e a gente pode ter o início de um câncer. Então, as alternativas corretas são 1, 2 e 3. Bom, letra B. Vamos para a 6. Essa questão 6 é a última, né? E ela é muito legal. Tá falando, sim, sobre o número de espermatozoides que são ejaculados, lá, lá, lá. E aí a gente tem 23 cromossomos. A gente já sabia disso, né? Que a gente tem 46 cromossomos nas células somáticas e 23 nos gametas. Então, considerando a segregação independente dos cromossomos na meiose, podemos afirmar que, em termos estatísticos, a gente vai ter. Bom, o que acontece? A gente tem um cromossomo. Lá na meiose 1, ele vai ser segregado. Ele pode ser segregado tanto para uma célula quanto para outra, porque a gente vai formar duas células na meiose 1, concorda? Então, ele tem duas chances. Ele pode ir para um ou para outro. Só que aí, se eu tiver dois cromossomos, o segundo cromossomo também vai ter duas chances de estar em uma das células. A possibilidade de ele estar em uma das células, né? Na verdade, eu acho que a possibilidade está errada a palavra, mas enfim. O terceiro vai ter dois também. Então, se eu tiver dois cromossomos, a gente vai ter 2 a 4, 2 a 2, que são 4, que é igual a 4, espermatozoides geneticamente diferentes. A gente pode ter 2 a... Porque, calma, deixa eu tentar explicar melhor. A gente vai ter duas chances, então esse pode estar, o primeiro pode estar na célula 1 ou na célula 2, o segundo pode estar nessa ou nessa, e daí isso vai formar pra gente as células diferentes. Então a gente vai ter 4 possibilidades de células diferentes no final da meiose. Só que como a gente tem 23 cromossomos, é a mesma coisa da gente fazer 2 a 23 cromossomos diferentes. Isso só tem na A e na B, então vamos escolher entre A e B, né? Então, 2 a 23 espermatozoides. Gente, desculpa, quando eu falei cromossomos nesse final aqui, eu queria dizer espermatozoides geneticamente diferentes. Cada um deles carregando um conjunto cromossômico que difere do conjunto cromossômico de outro espermatozoide, uma vez que cada um deles carrega cromossomos de diferentes pares, ou 2 a 23 espermatozoides geneticamente diferentes, cada um deles carregando um conjunto cromossômico que difere do conjunto cromossômico de outro na sua composição de alelos. O que acontece? A gente tem a diferença aqui nesse final, né? Quando a gente faz a meiose, no final, a gente vai estar carregando os cromossomos, mas eles vão estar em alelos, concorda? Porque eles vão estar assim, daí depois eles vão sofrer a divisão, então vai estar 1, 1, 1, 1. Isso que mostra aqui também pra gente, né? Porque, a gente tinha um cromossomo azul. Então, a gente pode ter ele nessa célula, na primeira célula, na segunda célula, na terceira célula ou na quarta célula. Daí, vermelho pode estar junto com o azul aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, vocês estão vendo que vai crescer nesse número de possibilidades de cromossomos, de espermatozoides diferentes? Daí, o que acontece? A gente vai ter
A diferença vai ser na composição dos alelos, então, beleza? Então, a resposta é letra B. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa última questão, ela é um pouco mais confusa mesmo. Mas se vocês não entenderam alguma questão, não tem problema. Vocês deixem uma mensagem para mim na parte de perguntas que eu respondo, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.